Nós estamos aqui mais uma vez nessa noite e a liturgia tem muito a ver com a mensagem que nós vamos estudar, que fala sobre essa segurança que nós temos em Jesus, sobre não precisarmos temer as tempestades, as dificuldades. Vamos fazer uma leitura bíblica? Mateus capítulo 14, farei a leitura dos versos 22 até o 27. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 22 a 27. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Nossa mensagem de hoje tem como tema "Antes mesmo que me chamem." Está baseada num outro texto bíblico, em Isaías 65, verso 24, que diz: "Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei." Nós temos na palavra de Deus ricas promessas, surpreendentes mensagens de Deus para nós. E essa é uma delas. Aqui não está dizendo que quando a gente clamar, o Senhor responderá. Mas está dizendo que antes mesmo de nós chamarmos, irmãos, o Senhor nos atenderá, o Senhor nos responderá. A bondade de Deus, ela sempre supera as nossas expectativas, o nosso entendimento. Nós não conseguimos medir o amor de Jesus, mesmo porque, como medir Jesus se entregando na cruz, morrendo em nosso lugar? Como medir esse tão grande amor por nós? A bondade de Deus supera a tudo. Se a gente tentar olhar para a questão da bondade humana, nós temos sim muitas pessoas que nos surpreendem, que são bondosas conosco, mas nós sabemos que o ser humano, ele é muito do tempo, né? Depende de como eu estou hoje. Um dia está mais bondoso, outro dia menos. Uma vez eu comparei aqui um gato com a felicidade. Os irmãos acho que lembram, né? E depois eu estava andando pela rua e meditando e pensei, nossa, essa ilustração combina bastante, talvez até mais, em relação à bondade com o relacionamento com as pessoas. E a ideia aqui é a seguinte: um gato, se você vai atrás dele, tentar fazer carinho, tentar pegar ele no colo, muitas vezes ele corre e te arranha e não quer saber. Em um outro momento você está lá sentado quieto, você nem quer saber de gato, e o gato aparece todo, né, passando, se encostando em você, se oferecendo para você um carinho. E pensando a respeito dos relacionamentos, isso acontece muitas vezes. Quando a gente vai pedir ajuda para alguém, às vezes essa pessoa é arisca, né? Sai correndo, ou arranha, ou dá um jeito de falar, não tem como te ajudar, ou finge que não ouviu, né? A famosa história do WhatsApp, que eu tenho desespero, a pessoa não responde, né? Simplesmente, ou seja, não quer responder. Mas muitas vezes você está lá tranquilo,
nem imaginando, aquela pessoa chega toda sorridente lá, né? Querendo te ajudar. E aí, precisa de alguma coisa? Está disposta a fazer as coisas. Isso acontece muito. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Não ficar decepcionado com as pessoas, que muitas vezes não é que ela tem que ela tem alguma coisa contra você. Apenas naquele momento ela não está bem. Em outra oportunidade, ela vai estar ali, ela te apoia, ela te ajuda, né? Só aguarde o momento certo, que essas pessoas vão sim, elas te amam também. Mas falando em Deus, irmãos, Deus, Ele é tão amoroso para conosco, que Ele antecipa este auxílio, este amor. A ação de Deus, baseada no conhecimento dEle, na questão do poder que Ele tem, de uma forma assim, a nossa segurança, ela é muito grandiosa. E nós podemos ver esse amor de Deus, podemos lembrar disso no Salmo 139, ainda a palavra não me chegou à língua, tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Mais uma vez, antes mesmo que me chamem, que é o nosso tema, antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. O Senhor está à volta, protegendo. O cuidado de Deus sempre é maravilhoso. Nós às vezes somos desatentos, nós não enxergamos esse cuidado de Deus, mas Deus sempre tem cuidado de nós. Deus tem planos para a nossa vida. Isso não é uma frase chavão, não é uma frase de efeito, não é uma frase histórica. É verdade, Deus tem um plano especial para a nossa vida. Deus tem planos melhores do que nós podemos imaginar. Deus tem uma história muito bonita para escrever ainda através da nossa vida. Nós teremos dificuldades, mas nós seremos vencedores. E aí a gente lembra de um texto também muito conhecido a respeito desse antes mesmo que me chamem, é o texto de Jeremias, de 11 a 14. Na nossa linguagem, Revista Atualizada, diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Isso pode ser um conforto, mas para nós que somos tão inseguros, pode ser um desconforto. Porque nós queremos saber quais planos são esses. Nós vemos as demandas na nossa vida, os problemas que nós temos que resolver, e o Senhor fala: não, eu sei, eu vou resolver. E a gente fala: não, mas não é suficiente. Como que vai ser? Que dia? Como? Quanto? Eu preciso resolver algumas coisas aqui, Senhor, mas me conta. Como? São os desesperados. Mas nós não deveríamos ser incomodados. Outra comparação que eu sempre faço, e aqui também nós vamos fazer de um jeito um pouco diferente, que é a do motorista. A gente sempre fala, né, motorista do ônibus, você senta lá e você descansa, você dorme, você confia naquele motorista. Mas uma outra coisa que você confia é na rota. Eu acredito que hoje em dia a gente é mais desesperadinho, né? Mas quando você entra num ônibus e fala: eu vou daqui para Curitiba, eu vou daqui para São Paulo, para o Rio de Janeiro, você vai ficar preocupado? Tem que virar em Limeira, tem que passar não sei aonde, vai descer. Não, você simplesmente, isso é coisa do motorista. Ele que tem que preocupar-se com a rota, para onde que vai, qual estrada que ele vai. Nós não temos que fazer isso. E assim, irmãos, é com o Senhor. Nós assentamos neste trono aqui da vida, nós caminhamos, realizamos as nossas tarefas, mas sabemos que quem vai dirigir, quem vai traçar a rota é o Senhor, e nós temos que confiar. Se Ele virar para um lado, para o outro, se Ele parar, nós temos que confiar e atender, não querer ensinar para o motorista o caminho. Salmo 55, 22 diz: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá.
jamais permitirá que o justo seja abalado. Deus tem cuidado de nós, e nós devemos entregar os nossos problemas, as nossas dúvidas, nossa vida nas mãos do Senhor. Como eu disse há pouco, não é fácil, nós queremos saber como será resolvido. Mas quanto mais nós temos processos que estão por se resolver, mais deve ser essa nossa intimidade e confiança no Senhor. Deus cuida de nós, e a gente sempre lembra daquela canção, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. É uma letra muito bonita, é Deus falando conosco através da letra. É o Senhor que fala, é meu, somente meu todo o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. O Senhor fala para nós isso constantemente. Não temas quando tiver que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Podemos confiar no Senhor. Um escritor chamado Hall disse o seguinte: quem leva seus próprios cuidados sobre si carrega um peso insuportável. Quem leva os seus próprios cuidados sobre si carrega um peso insuportável. O medo do que pode acontecer, a expectativa do que acontecerá, o anseio por aquilo que não virá, e a incapacidade de aliviar toda essa necessidade acaba trazendo-lhe contínuo tormento. Talvez você esteja hoje sim, acordou pesado, né? Pesaroso, lembrando dos problemas, lembrando das situações, os problemas dos filhos, os problemas dos netos, os problemas familiares, financeiros, e a gente vai tentando resolver e carregar esse peso, ele se torna um peso insuportável. Entregue os seus problemas, você não vai conseguir carregá-los, você vai conseguir se consumir de tristeza e de preocupação, e para nada, né? Porque depois passa outro dia, um problema se resolve, o outro se resolve, e as coisas vão todas pela obra maravilhosa de Deus, todas se resolvendo, tudo vai se resolver, irmãos. Não tem problema que não tem solução, todo problema tem uma solução, a gente não sabe qual é, mas é essa a nossa angústia. Mas de alguma forma os problemas vão ser resolvidos. E graças a Deus a gente sempre fala, né, que o maior problema nosso, que é a nossa morte por causa do pecado, Jesus já pagou o preço na cruz e nós somos salvos por Cristo Jesus. Então, por que temeremos? Por que nós nos preocuparemos? E aí diz esse escritor: lançarei os meus cuidados sobre Deus, Ele se oferece a mim. Os cuidados não podem machucá-lo, Ele pode aliviá-los. Nunca é pesado para o Senhor resolver os nossos problemas, e Ele pode assim nos aliviar. Entregue os seus problemas, suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Diz o Salmo 55, verso 22, na linguagem NVI. Na nossa linguagem, também é a mesma coisa. Confia os teus cuidados ao Senhor. Salmo 55, 22. E Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Irmão, se eu tivesse feito uma lista de promessas, de textos como esse, de hinos como esses, de passagens bíblicas, de pregações, a gente ficaria aqui dias falando sobre esse conforto do Senhor. Nós podemos confiar, descansar no Senhor. A vida pode ser mais leve, mais agradável, porque podemos ter paz no alívio que o Senhor nos traz. Não é a ausência dos problemas, mas é a presença de Deus, é a presença do alívio e da paz.
E aí nós chegamos aqui no nosso texto, mas nós não vamos nos delongar, nós queremos apenas trazer 3 pontos no nosso texto de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Depois da multiplicação de pães e peixes, o texto diz aqui no verso 20 que todos comeram, se fartaram, e aí o verso 22 diz: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então, o que o Jesus fez? Vocês entrem nesse barco e vocês vão. E ele ficou despedindo ali as multidões, conversando alguma coisa com eles, e depois foi para o monte orar, enquanto os seus discípulos entraram no barco. Nós passamos por tempestades, esse texto fala sobre uma tempestade, e a primeira certeza da tempestade é: ele nos trouxe aqui. Esse tópico está relacionado a esse verso 22. Jesus compeliu os discípulos a embarcar. Por que será que Jesus mandaria os discípulos para uma tempestade? A gente fica pensando, como às vezes na nossa vida, por que uma tempestade na minha vida? Por que eu passo por essas situações? E uma das explicações no texto em si é que os discípulos estariam mais seguros naquela tempestade. É até engraçado falar isso, né? Porque lá na terra havia um certo ajuntamento de pessoas querendo coroar Jesus. E os seus discípulos ali poderiam ficar aficionados nessa ideia, né, de sucesso. Acabamos de multiplicar os peixes, nós somos os grandes discípulos do Mestre, vamos coroar mesmo Jesus. E Jesus fala: entre no barco, não vamos ficar aqui para os elogios finais, e eu vou ficar aqui com eles e eu vou orar. A frase aqui é a seguinte, olha: porque a resposta, né? Porque Deus mandou-os para o meio da tempestade? Porque os discípulos estariam mais seguros no meio da tempestade e dentro da vontade de Deus do que em terra com as multidões e fora da vontade divina. Muitas vezes a tempestade é um lugar de mais segurança, é um lugar de mais companhia de Deus do que nos banquetes, nas festas ou na companhia do mundo. Nós entendemos que Jesus os mandou para a tempestade porque Ele queria ensiná-los, queria fortalecê-los. Em um momento Jesus partiria e Ele estava preparando aqueles discípulos. Jesus chega a dizer em João 16:33, no mundo tereis aflições. E nós entendemos que se Jesus permitiu, ou se Jesus nos levou para dentro de uma tempestade, se Ele nos trouxe até esse momento, é porque Ele cuidará de nós. Isso é uma certeza que nós temos em relação à tempestade. O segundo tópico aqui: Ele intercede por nós. Repare que Jesus estava no momento da tempestade orando. Versos 23 e 24. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entrando o barco já estava longe. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas. Há um sincronismo aqui. Jesus orando sozinho e o barco sendo açoitado pelas ondas. Jesus poderia avistar aqueles seus discípulos. Ele sabia a situação deles. No texto de Marcos, passagem relacionada a esse mesmo assunto, Marcos 6:48, diz o texto que, e vendo-os em dificuldade a remar, é como se ele estivesse ali vendo. Porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira.
Quantas vezes nós estamos passando por uma dificuldade e aparentemente nós estamos sozinhos? Mas Jesus está vendo, Jesus está intercedendo. Nós gostamos quando alguém ora por nós, nos alegramos. E podemos ter certeza disso, irmão. Se você é membro dessa igreja, se você deixa o seu rostinho aqui, nós como irmãos oramos por você durante a semana. Com certeza alguém está lembrando de você. E se alguém não tem esse costume, comece a ter esse costume de olhar para os lados aí, confere as pessoas, ore pelos seus irmãos da igreja durante a semana. Flávio fez aniversário, né, Flávio? Nós oramos por você, Flávio. Tá? Às vezes ele pensa, ninguém ligou para mim. Então nós oramos, lembramos das pessoas. Mas já pensou Jesus lembrando de nós, intercedendo por nós, vendo a situação, e naquele momento é como se ele deixasse que aqueles fossem para um lugar onde realmente, humanamente, era impossível. Chegou um momento, olha, não tem jeito, Jesus aparece. Em muitas situações, Deus deixa que a gente chegue a um ponto de maior situação e tribulação, para que a gente tenha a certeza de que foi Ele quem nos livrou, que acalmou a tempestade. Quando nós passamos por dificuldades, nós podemos lembrar que Jesus ora por nós, mas não só ora por nós, Ele virá até nós. Verso 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas. No momento mais difícil, nós vemos aqui Jesus se aproximando, se encontrando com eles. Isaías 43, 2 tem uma promessa muito bonita que diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. E aqui está falando de tempestade, de dificuldades mesmo. E é isso que acontece no texto. Como eu disse há pouco, Jesus esperou que o barco ficasse mais distante, para que não houvesse nenhuma esperança, talvez, no ponto de vista humano, testando a fé, fortalecendo a fé, removeu os recursos humanos, e ali ele estava. Jesus andou sobre as águas. Qual que era o temor daqueles que estavam no barco? As águas. Curioso? E o que Jesus faz? Ele anda sobre as águas. Aquilo que foi o medo, aquilo que foi a tempestade, foi o veículo que fez com que Jesus pudesse se aproximar deles. Nós percebemos que aquilo que eles mais temiam foi o caminho para Jesus se aproximar dele. Isso acontece nas nossas vidas muitas vezes. Sempre quando falo isso, digo, né? Ninguém quer passar por dificuldade, por grandes aflições para se aproximar de Jesus. Mas, com certeza, é nessas horas mais difíceis que se forma um caminho tão gostoso para a gente estar na presença do Senhor. Quem está buscando o Senhor é porque viu a vida miserável que levava e que precisava do Senhor. Eu acredito que não tem ninguém aqui que falava, eu sou tão bonzinho, eu sou muito bom, sou perfeito, eu vou lá para aquela igreja para mostrar lá para os outros que eu sou tão bom. Não, nós estamos aqui porque nós reconhecemos os problemas que nós temos e necessidade que nós temos de Jesus. E as tempestades nos trouxeram para mais perto de Jesus. E aqui é curioso que eles primeiro ficaram com medo de Jesus. Versos 25 e 26. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Vem a mão de Deus e eles assustam, gritaram. Provavelmente porque eles não esperavam, eles não tinham essa expectativa. Muitas vezes nós temos pouca fé, né? Parece que não vai, dessa vez não dá, não vai ter resolução. Estou num problema sem saída mesmo. E aí Jesus vem e você fala, olha aqui, senta aqui, olha o problema que eu tenho, né? Ou assusta com Jesus como se ele fosse um fantasma. Mas Jesus imediatamente se aproxima e diz, tem bom ânimo, não temas. Jesus se apresenta para nós. Quando nós não vemos
Ele se apresenta para nós. Irmãos, não precisamos temer, podemos descansar. Eu não quero cansar os irmãos com exemplos, com passagens, mas o desejo do meu coração é que Deus te dê, que Deus me dê, que Deus nos dê essa paz tão especial que está disponível para aquele que confia. Porque não há mais nada que venha nos trazer paz. A gente não pode se apegar a tantas coisinhas superficiais achando que isso vai trazer paz. Quando eu conseguir um tanto de dinheiro guardado, quando eu conseguir resolver esse problema lá com meu filho, quando eu conseguir, eu vou ter paz. Não adianta. A nossa paz, ela é constante na tribulação, na tempestade. A nossa paz não é terminar com os problemas. Quero concluir com uma história que eu vi e achei muito interessante a respeito de Amir Klink. Ele escreveu um dos livros chamado 100 Dias, que fala a respeito da viagem dele do Atlântico Sul, uma viagem de barco a remo de cerca de 6.500 quilômetros do sul da África até o litoral baiano. Ele foi o primeiro homem a conseguir fazer esse cruzamento do Atlântico. Tem histórias interessantíssimas. Depois você procura Amir Klink no YouTube, tem um podcast lá que ele conta muitas coisas lá que não vou contar aqui. Mas é umas coisas assim interessantes a respeito de como o homem, como o ser humano pode se superar para fazer certas coisas. E aí conta que quando ele foi fazer essa viagem, ele fez exatamente porque ele começou a ver um monte de gente dizer que era impossível e que várias pessoas que foram, uns morreram, outros desistiram. E aí ele começou, eu vou fazer isso. E a primeira coisa que ele fez foi procurar um navio, um bote, confeccionar um bote que fosse veloz, que fosse forte. E uma das coisas que ele via lá, que as pessoas desistiam, é porque o bote virava, e aí eles perdiam os suprimentos, e eles quase que ficavam afogados ali, não conseguiam desvirar o bote. E aí ele foi então atrás de um bote que não virava, e foi atrás de várias pessoas, até que um dia alguém chegou para ele e falou: escuta, você está indo atrás de algo que não existe. Barco que não capota não existe, porque você vai ser um barquinho com ondas de paredes de metros, você vai estar num mar que um momento você vai ter que capotar. E aí a instrução que ele teve para fazer um bote que ele tivesse facilidade de desvirar. Então ele criou um mecanismo que entrava uma água num lugar e ele puxava, conseguia desvirar, às vezes com o próprio peso do corpo, e aí etc, etc. Uma outra coisa também desse barco é que todo mundo procurava um barco mais veloz, e alguém também falou para ele: mas quanto tempo você passa remando, andando? Poucas horas, 8 horas, tantas horas. A maior parte das horas o barco tinha que ficar, de certa forma, meio parado. Mas eu quero só trazer para nós essa frase: barco que não capota não existe. Às vezes a gente tenta viver uma vida achando que nós não vamos enfrentar dificuldades. Vida sem dificuldade no céu. Nós vamos enfrentar tempestades e às vezes tão fortes que vai dar uma virada no barco. Mas nós temos que estar preparados para desvirar o barco. E aí é Jesus. Jesus vem nessa hora mais difícil, graças a Deus. Ele vai desvirar o barco para nós. Ele vai nos fortalecer. Mas que nós possamos crer sempre na palavra de Deus. E essa mensagem, essa promessa, antes mesmo que vocês clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Que Deus assim nos fortaleça. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Vamos pedir aos irmãos da equipe de louvor, pode vir à frente. Nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos dê
aumente essa confiança. Nós temos uma semana abençoada, já vendo essas respostas do Senhor na nossa vida, trazendo soluções àqueles problemas que nós estamos colocando diante do Senhor. Coloque diante do Senhor as suas necessidades, suas preocupações e descanse. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de mais uma vez nos reunirmos como igreja do Senhor, ó Deus, diante das Tuas ricas promessas, da Tua palavra, ó Deus, que fala que nós podemos descansar, confiar no Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, obrigado, Senhor Deus, pela vida que nós temos, ó Deus, o intercessor que nós temos como Jesus, a boa mão do Senhor que é sobre nós, e que o Senhor nos ajude, ó Pai, para que nas dificuldades da vida, nas tempestades da vida, nós possamos crescer, nós possamos aumentar a nossa fé, e não ficar atemorizados, e não desistirmos das lutas. É isso que nós pedimos, colocamos diante do Senhor, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.